Neste vídeo, explore como uma igreja expressa sua identidade tanto material quanto espiritualmente. Cada detalhe, desde a organização dos espaços até a clareza dos propósitos, reflete a missão divina que Jesus Cristo confiou à igreja. A estrutura física, com seus bancos alinhados e vitrais que filtram a luz, não é apenas estética. Representa a ordem e reverência presentes na casa de Deus, como visto em 1 Coríntios 14:40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Por trás dessa organização visível está a necessidade de um pensamento claro e bem organizado, conforme nos ensina Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Você descobrirá as camadas de missão, desde alcançar o mundo até fortalecer a comunhão interna, espelhando o chamado de Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, e a unidade descrita em Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A harmonia entre evangelização e discipulado é fundamental para cumprir a missão de Cristo. Efésios 4:12 destaca o propósito, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Assista e veja como a igreja consegue sucesso em sua missão, vivendo e promovendo a verdadeira essência do Evangelho, guiada pelo Espírito Santo e ancorada nas Escrituras. Em uma igreja bem organizada, o ambiente reflete mais do que apenas a estética. Ele revela a intenção e o cuidado com que cada detalhe é planejado. Os bancos alinhados de forma simétrica, os vitrais que filtram a luz, criando padrões de cor que dançam suavemente pelo espaço, e o altar central, decorado com simplicidade e graça, criam uma atmosfera de tranquilidade e reverência. No entanto, essa organização visível é apenas a superfície. Para que uma igreja funcione harmoniosamente, é necessário que haja um pensamento claro e bem organizado nos bastidores, no escritório, estrategicamente, que é o coração administrativo da congregação. Ali, decisões são tomadas com cuidado e precisão, refletindo a mesma ordem e clareza que permeiam o espaço físico. Cada documento, cada plano e cada reunião são parte de uma sinfonia bem ensaiada, onde a comunicação flui e as ideias são cultivadas com sabedoria. Assim, a organização física da igreja se torna um espelho da intenção espiritual e administrativa que a sustenta, permitindo que a comunidade floresça em unidade e propósito. Em uma igreja guiada pelo Espírito Santo, a organização e a missão se desdobram em 4 estágios ou camadas, cada um desempenhando um papel crucial no cumprimento do propósito divino. A camada mais externa é o mundo em que a congregação está inserida, um ambiente vasto e diversificado, onde a maioria das pessoas ainda não conhece o amor de Cristo. Elas representam o público-alvo da igreja, que é chamada a ser a luz do mundo, Mateus 5:14, levando o conhecimento de Jesus Cristo e as boas novas de salvação para além de suas paredes. Assim como os discípulos foram enviados para todas as nações, Mateus 28:19, a igreja deve se esforçar para alcançar os não crentes, iluminando o caminho para a fé. Dentro dessa missão externa, a congregação atua como um corpo de crentes unidos, fortalecidos pela comunhão e pelo ensino da palavra, assim como os primeiros cristãos que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Este é o núcleo de suporte, onde os membros se encorajam mutuamente a crescer na fé e a servir como testemunhas vivas do Evangelho. Reconhecendo que a missão é grande, a igreja é chamada a identificar congregações parceiras e colaborar com elas, seguindo o exemplo de Paulo, que frequentemente trabalhou em conjunto com outras igrejas. Filipenses 1:5. Juntas, essas alianças estratégicas visam expandir o reino de Deus na terra, multiplicando os esforços para trazer a transformação espiritual e social. No âmago de tudo está a direção do Espírito Santo, guiando cada decisão e ação. Assim como em Atos 13:2, onde o Espírito Santo orientou a igreja de Antioquia, hoje ele continua a inspirar e dirigir as igrejas que se submetem à sua liderança. Com um pensamento claro e bem organizado,
a igreja se torna um reflexo tangível da ordem divina, buscando não apenas crescer em número, mas em profundidade espiritual e impacto comunitário. Este modelo de igreja não é apenas uma estrutura organizacional, mas uma expressão viva da missão de Deus através de seu povo, revelando a sabedoria, a graça e o amor que fluem do trono celestial para o mundo. A igreja, em sua missão de ser um farol de esperança e salvação, deve empregar plenamente a ferramenta vital da evangelização, fundamentada profundamente no poder do Espírito Santo. Este mesmo Espírito, que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, 1 Coríntios 2:10, é capaz de penetrar nos corações humanos, compreendendo suas dores, desejos e anseios mais íntimos. A evangelização é tanto um chamado natural quanto espiritual, uma responsabilidade de todos os crentes, conforme o mandamento de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. No entanto, é o Espírito Santo que dota a igreja com sabedoria e poder, como prometido em Atos 1:8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Este poder não é apenas para realizar milagres ou sinais, mas para comunicar o Evangelho de forma eficaz e compassiva, alcançando aqueles que ainda não entenderam a mensagem de Jesus Cristo. O Espírito Santo age como um conselheiro divino, guiando as palavras e ações dos crentes para que possam anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Além disso, o Espírito Santo conhece os corações de todos, como está escrito. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8:27. Esta intercessão divina ajuda a igreja a discernir as necessidades específicas de cada indivíduo, possibilitando uma evangelização que não é apenas genérica, mas profundamente pessoal e relevante. Assim, a igreja, confiando na direção e no poder do Espírito Santo, é capacitada a ser uma força transformadora no mundo, trazendo cura aos quebrantados de coração e libertação aos cativos, como profetizado em Isaías 61:1 e confirmado por Jesus em Lucas 4:18. Desta forma, a evangelização se torna não apenas uma tarefa, mas uma expressão do amor de Deus em ação, capaz de transformar vidas e comunidades inteiras. No círculo mais externo da imagem, que representa a missão da igreja, encontramos o grupo de pessoas que são ativamente alcançadas pelos esforços evangelísticos, despertando nelas um interesse mais profundo pelo Evangelho. Este grupo inclui aqueles que ainda não compreenderam plenamente o significado da salvação e aqueles que, tendo recebido uma introdução ao Evangelho, estão em um estado de observação, ponderando sobre a decisão de se juntar à comunidade de fé. Essas pessoas observam atentamente a vida interna da igreja, examinando como os membros vivem em comunhão e oferecem socorro aos necessitados. Eles verificam se a igreja realmente pratica o princípio de ter tudo em comum, como descrito em Atos 2:44-45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam por todos conforme a necessidade de cada um. Este testemunho vivo de solidariedade e amor fraternal serve como um poderoso testemunho do impacto transformador do Evangelho. Além disso, nesta camada de interação, as pessoas têm a oportunidade de entrar em contato mais profundo com os ensinamentos bíblicos. A igreja oferece estudos bíblicos, grupos de discussão e sermões que esclarecem e aprofundam a compreensão das Escrituras, permitindo que os observadores vejam a relevância e o poder da palavra de Deus em ação. Como Paulo escreveu a Timóteo, a igreja se esforça para ser coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Proporcionando um espaço onde as questões espirituais podem ser exploradas e compreendidas à luz do Evangelho. Ao observar a igreja em ação, essas pessoas veem como os membros sustentam uns aos outros, cumprindo o mandamento de levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. E demonstrando o amor sacrificial que Jesus ensinou. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35.
A prática do cuidado mútuo e da generosidade não apenas atende às necessidades práticas, mas também reflete a presença do Espírito Santo na comunidade, criando um ambiente onde a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma. Atos 4:32. Para aqueles que estão observando, a autenticidade da comunhão cristã, o compromisso com a justiça e a caridade e o acesso profundo aos ensinamentos bíblicos são fatores decisivos em sua consideração de se tornarem parte da congregação. Eles buscam ver se a igreja é um lugar onde o amor de Cristo é vivido de maneira tangível e onde a mensagem do Evangelho é encarnada nas ações diárias. Assim, a igreja, ao viver fielmente sua missão interna e externa, não apenas convida os de fora a se juntarem, mas também demonstra que o reino de Deus já está presente e ativo no meio deles. No círculo intermediário da figura que representa a estrutura da igreja, encontramos os membros da congregação. Estes são os crentes que formam o corpo principal da igreja, unidos pela fé em Cristo e pelo compromisso de viver segundo os ensinamentos do Evangelho. Eles são a nuvem de testemunhas, Hebreus 12:1, que, juntos, encorajam e edificam uns aos outros na caminhada espiritual, conforme a instrução para não deixar de congregar, como é costume de alguns, Hebreus 10:25. Este grupo é caracterizado por seu envolvimento ativo em atividades congregacionais, como a adoração, a oração comunitária e o serviço mútuo, refletindo o amor fraternal e a unidade descritos em Atos 2:42. No círculo mais interno, encontramos a direção da igreja, composta pelos líderes, pastores, tesoureiros, secretários e oficiais que zelam pela ordem do culto, como os diáconos. Estes líderes são responsáveis por guiar a igreja com sabedoria e discernimento, seguindo o exemplo dos primeiros apóstolos e anciãos que tomavam decisões em conjunto para o bem da comunidade, conforme vemos em Atos 15. Os pastores, em particular, são chamados a apacentar o rebanho de Deus. 1 Pedro 5:2, exercendo liderança com humildade e servindo como modelos de vida cristã. Além destes, há também os líderes de ministérios, que conduzem diversas áreas de serviço e missão dentro da igreja. Estes ministérios são fundamentais para o funcionamento saudável da congregação, pois permitem que todos os membros usem seus dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:4-7. Os líderes de ministérios desempenham um papel crucial na mobilização dos crentes para o serviço, inspirando-os a fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Juntos, estes círculos demonstram a complexidade e a beleza da vida eclesial, onde cada membro, seja na liderança ou na congregação, contribui para o crescimento e a saúde espiritual da igreja. Esta estrutura não é apenas organizacional, mas profundamente espiritual, refletindo o desejo de Paulo para que tudo seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Assim, a igreja se torna um microcosmo do reino de Deus, onde a diversidade de funções e dons se integra para manifestar o amor e a graça de Cristo ao mundo. Na representação da missão da igreja, o evangelismo guiado pelo Espírito Santo atrai pessoas de fora para a órbita da igreja, cumprindo o mandato de Cristo de fazer discípulos e ser a luz do mundo. Mateus 5:14, 28, 19. É essencial que a igreja mantenha uma conduta irrepreensível e evite escândalos que possam afastar essas pessoas do evangelho. Jesus advertiu sobre a importância de evitar escândalos. Mateus 18:6. E os líderes são chamados a serem irrepreensíveis. 1 Timóteo 3:2. A igreja deve ser um ambiente de verdade e amor, onde o perdão e a reconciliação são praticados. Colossenses 3:13. Preservando a unidade e demonstrando o poder transformador do Evangelho. Assim, ao trazer pessoas de fora, é crucial que a igreja viva segundo os princípios bíblicos, proporcionando um testemunho fiel do amor e da graça de Deus, para que todos possam crescer e florescer em Cristo. Esta imagem ilustra que, para que as pessoas avancem da órbita da igreja e se integrem plenamente à congregação,
é essencial que a comunidade viva uma vida cristã autêntica e ofereça um discipulado bem estruturado, guiado pelo Espírito Santo. Este processo é crucial para fornecer bases sólidas, permitindo que os novos membros sejam bem fundamentados na fé. Assim como Jesus instruiu a ensinar os novos discípulos a obedecer a tudo o que ele ordenou. Mateus 28:20. A igreja deve estar comprometida em nutrir a maturidade espiritual de seus membros. Além disso, a disciplina dentro da igreja é vital para preservar seu testemunho. A disciplina não deve ser vista como punição, mas como um ato de amor, visando a correção e o crescimento espiritual, conforme Paulo orienta. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Gálatas 6:1. Por vezes, em casos extremos, a expulsão pode ser necessária para proteger a integridade espiritual da congregação. Paulo aborda essa questão quando fala sobre a imoralidade na igreja de Corinto, instruindo-os a tirar o perverso do meio de vocês. 1 Coríntios 5:13. Enfatizando a importância de manter a pureza e a santidade da comunidade de fé. Portanto, uma igreja que vive em verdade, discipula com sabedoria e mantém uma disciplina amorosa, não só fortalece seus membros, mas também atrai aqueles que desejam se juntar à congregação, garantindo que o corpo de Cristo seja saudável e vibrante. A imagem ilustra o movimento dos membros da congregação em direção à liderança da igreja, guiado pelo Espírito Santo. Este processo é essencial, pois o Espírito chama indivíduos para liderar ministérios e servir como diáconos, conforme Atos 13:2. Para o pastoreio, é crucial avançar com cautela e sólida formação teológica, garantindo a fidelidade doutrinária. Paulo ressalta a importância do ensino correto em Tito 1:9 e descreve as qualidades necessárias para líderes em 1 Timóteo 3:1-7. Assim, a escolha de líderes deve ser sempre orientada pelo Espírito Santo, assegurando que estejam preparados e comprometidos com o Evangelho, promovendo o crescimento e a unidade da igreja. Neste slide, apresento a estratificação dos cargos, ministérios e serviços essenciais para o funcionamento da igreja. Pastores e anciãos lideram e pastoreiam conforme 1 Pedro 5:2-3. Pastoreiem o rebanho de Deus, de livre vontade. Diáconos são essenciais no serviço prático, como em Atos 6:3, onde homens cheios do Espírito foram escolhidos para servir. Diversos ministérios, como ensino e missões, são vitais para o crescimento espiritual. Paulo destaca a diversidade de dons em 1 Coríntios 12:4-6. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Cada membro deve usar seus dons para servir e fortalecer a comunidade, conforme 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. A estratificação garante que a igreja opere em harmonia e de acordo com a vontade de Deus. Se você curtiu este conteúdo e deseja acompanhar mais informações valiosas como estas, não esqueça de dar o seu like. Ele é fundamental para que possamos continuar produzindo materiais de qualidade para você. Caso ainda não seja inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e não perder nenhuma novidade. Estamos ansiosos para saber sua opinião, então deixe nos comentários o que achou deste vídeo e de que forma ele contribuiu para o seu conhecimento. Sua participação é muito importante para nós. Além disso, sinta-se à vontade para compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Assim, mais pessoas poderão se beneficiar das informações aqui discutidas e nossa comunidade poderá continuar crescendo e aprendendo junta. Muito obrigado por seu apoio e por fazer parte dessa jornada conosco.